A paz do Senhor, meus irmãos, para nós uma satisfação muito grande retornarmos aqui para mais uma das nossas pré-aulas. O caminho, a verdade e a vida. É a lição de número 9. Paz do Senhor, Pastor Hércules, sejam bem-vindos os nossos professores e alunos da maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical, que não para, pastor. Com certeza. Vamos em frente. Já a lição de número 9, para a glória de Deus. Avançando cada dia em nome de Jesus, lembrando os irmãos que você pode ter os slides gratuitamente, é só você mandar um WhatsApp aqui para esse número e aí é solicitar, só colocar lá, quero os slides e a gente vai mandar gratuitamente os slides para ti. A lição com comentários adicionais você pode fazer download, é só acessar a descrição da pré-aula. A primeira informação que tem na descrição aí é exatamente o link para você fazer download dos comentários que nós fizemos nas lições. E esse material também é gratuito. O que nós temos a pedir aqui para os irmãos, se é que a gente pode se abusar desse tanto, né? É pedir que os irmãos nos ajudem divulgando, né, esta pré-aula. Muitos irmãos têm tomado conhecimento do nosso canal, deste trabalho que nós temos realizado aqui, e têm se agregado, e nós louvamos a Deus por isso, porque é uma maneira de nós termos aqui verificado o trabalho que nós fazemos para o Senhor, e também no apoio ao trabalho ministerial nas igrejas de irmãos e irmãs que estão à frente da Escola Bíblica Dominical nas suas igrejas e que também querem aprender mais a respeito de Deus e da sua palavra. Nesse sentido, então, esta aula da lição 9, você vai, reunido com a igreja aos domingos, no dia 1º de junho, estudar o caminho, a verdade e a vida. O textuário da lição é exatamente esse texto. João capítulo 14, versículo 6, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o texto do Evangelho de João capítulo 14 e o versículo 6, um texto emblemático que os irmãos certamente têm decor. Já a verdade prática da lição diz o seguinte: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Esta a verdade prática da lição. A leitura bíblica em classe é exatamente neste texto do Evangelho de João, capítulo 14, e os versículos de 1 a 15. Nós vamos suprimir a leitura para ganharmos tempo aqui nos comentários, na explanação da lição. Porém, é importante que os irmãos leiam João 14, de 1 a 15, que é a base para esta lição, uma vez que a sequência deste texto, a partir do versículo 16, é o tema da próxima, a lição de número 10. Veja só os objetivos que nós temos aqui com esta lição, a de número 9. São 3 tópicos, né, os principais aqui da lição, com exceção da introdução, são 3 os pontos principais. No primeiro, nós vamos apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. Já no segundo tópico, vamos discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e de incertezas, bem como as certezas e convicções da caminhada cristã. Então vamos traçar esse paralelo aqui em nossa aula. E por fim, no terceiro tópico, vamos conscientizar que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta e é a fonte de vida eterna. É exatamente sobre esses assuntos que nós vamos discorrer na nossa lição. A CPAD está sugerindo aí os hinos 195, 407 e 515 para o devocional. Você vai estar com certeza bem servido organizando o devocional da sua escola dominical, utilizando esses hinos da harpa cristã. Até porque, se você não conhece, a escola bíblica dominical é tempo de aprender também a cantar. Pastor Adolvilson, a palavra-chave é vida. A definição, então, da palavra-chave com o pastor Adolvilson. Muito bem, vida. Nós trazemos sempre aqui uma definição geral, não é? E segundo o dicionário Michaelis, vida é um conjunto de propriedades, atividades e funções, como replicação, mutação, reprodução, entre outras, que caracterizam e distinguem um organismo vivo de um morto. E ainda vida é um período de tempo compreendido entre o nascimento e a morte, claro, de um ser vivo. Também vida é existência. Na teologia, claro, teologia bíblica, vida não se refere apenas à existência física,
mas também a existência com propósito e significado, frequentemente associado à relação com Deus e à vida eterna. A vida, no contexto bíblico, é vista como um dom de Deus, é um presente de Deus para nós, uma dádiva preciosa que devemos cuidar e viver com responsabilidades segundo a palavra de Deus. Maravilha, amados. Olha só, no download que você vai fazer aí, nós temos uma definição de angústia e também do que é arquétipo, para os irmãos poderem entender algo que nós tratamos aí nos comentários da lição. Nós fizemos um estudo complementar sobre o texto áureo, o versículo, né, do texto áureo, que é João 14:6, e aí nós destacamos para os irmãos o contexto imediato e literário desse versículo, também a exegese desse texto no original, fazemos uma explicação teológica a respeito da cristologia e da soteriologia, que são os dois temas principais deste versículo. Ainda fazemos aqui a informação, ou trazemos a informação do exclusivismo salvífico de Jesus, porque ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Depois nós damos uma aplicação com a ênfase pentecostal e falamos da experiência com o caminho, com a verdade e com a vida. E por fim, aplicamos à igreja hoje esse versículo, João 14:6, o texto áureo da lição. Nós também temos um estudo sobre o texto que é a perícope da leitura bíblica em classe, João 14, versículos de 1 a 15. No decorrer da lição, nós vamos fazer uma abordagem a respeito disso. Fizemos um estudo a respeito de Jesus ser a vida. Também o fato de Jesus revela que ele é o único meio para alcançar o Pai. Tem um estudo a respeito disso. Ainda um outro estudo sobre a casa de meu Pai, que ele menciona, né, na casa de meu Pai há muitas moradas, e as dúvidas, incertezas e enganos sobre o caminho com Cristo. No terceiro tópico da lição, este aqui é o tema do tópico, mas nós fizemos uma ampliação a respeito desse assunto, e você tem aí um estudo complementar para que você possa fazer download e enriquecer o seu conhecimento, com certeza. Vamos então introduzir aqui a lição de número 9 nesta oportunidade. A expressão que está no versículo 14, ou no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tem um significado muito especial para os em todo o mundo. Ela descreve essas palavras do versículo, né, a forma abrangente como o Senhor Jesus, na realização, ou como é abrangente o fato do Senhor Jesus na realização da sua obra de salvação. Por isso nós vamos estudar João capítulo 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras, bem como as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e as incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os três termos importantes do versículo, ou seja, caminho, verdade e vida. São os três termos mais importantes deste versículo, que é o texto áureo da nossa lição. Então agora nós vamos já para o desenvolvimento da lição. E o tópico primeiro, o tema é este aí, consolo e promessa do Senhor Jesus Cristo. Pastor Adovilson já com a oportunidade aí. Isto, tópico 1 e o subponto 1. Veja bem, desde o evento do capítulo 13, que nós estudamos na aula anterior, não é? Sobre Jesus lavando os pés dos seus discípulos, não é? Proporcionando uma importante lição sobre a liderança aí com humildade. O seu discurso não se limitou a esse capítulo. Veja bem, o Senhor fez um discurso, conforme está aí na nossa lição, de despedida no capítulo 14, que se inicia em João 13 e 31. Mas eu quero ler o versículo 30 também. Veja bem, porque é importante. João 13, 30. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. E o versículo 31, que está mencionado em nossa lição, depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Trouxe aqui uma explicação rápida sobre este versículo, que não temos na lição. No versículo 31, não é? Neste versículo, Jesus declara que com a saída de Judas, crie na tua mente esse ambiente, não é? Com a saída de Judas, se inicia
o processo de sua glorificação, que é a manifestação de sua natureza divina e a glorificação de Deus através dele. Ainda neste versículo, marca um ponto de viragem. Veja bem, cria aí na sua mente todo esse contexto. Marca um ponto de viragem onde Jesus indica que está próximo para deixar este mundo e realizando assim a redenção da humanidade através da sua morte e ressurreição. Então esse versículo 31 de João 13 é marcante nesta lição. E nós vamos aqui para o terceiro parágrafo agora. Nesse discurso ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que após a sua morte não estariam sozinhos. No versículo 4 o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. Agora veja bem, ele sabia que iria acontecer toda aquela situação, a traição, a crucificação, mas mesmo assim ele vai animar os discípulos. Veja bem, aliás, o nosso Jesus, ele nos anima constantemente. E no versículo 4 está assim, João 14:4, vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Neste versículo, Jesus está falando sobre a senda que ele precisa seguir. Veja bem, está escrito na nossa lição, no versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. Ele diz aos seus discípulos que sabem o caminho que ele precisa tomar. Jesus usa esse verso para mostrar que ele tem um destino que tem de cumprir e finalizar sua obra como homem sobre a terra. Então está chegando aí no momento da conclusão da redenção da humanidade. Então eu quero repetir de novo, esse João 13, 31 é muito importante nesta lição. E nós temos também aqui, voltando para a lição, no entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou como podemos saber o caminho. Lá em João 14:5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, né? Como então podemos saber o caminho? E eu trouxe uma colocação aqui que não está na lição. Não sabemos para onde você vai. Embora Jesus ele estivesse falando tantas vezes sobre a sua morte e ressurreição, mas parece que eles não o entenderam. Interessante que ao longo dos evangelhos nós vemos Jesus falando sobre este acontecimento. Não entenderam, nem o compreenderam completamente. Eles tinham em mente ainda um reino temporal, não é? Eles ainda pensavam que ele deveria ser um príncipe líder terrestre que os livraria de Roma. E é interessante, pastor, que no próximo slide, que é a continuação deste assunto, por isso Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. E quando Jesus fala assim, olha, eu sou o caminho, eu marquei aqui, Jesus se apresenta como o caminho que leva ao Pai, ou seja, o único meio pelo qual podemos ter uma relação com Deus. Este caminho não é simplesmente um caminho físico, mas um caminho espiritual que envolve aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, me sigam, eu sou o caminho. É interessante que, voltando aqui, esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai. É a verdade que o revela e representa, assim, a verdadeira vida com Deus. E ele falou assim, a verdade, eu sou o caminho e a verdade. Jesus não é apenas ensina a verdade, mas ele é a verdade em si. Ele é o conhecimento perfeito de Deus, é a maneira correta de viver uma vida que agrada a Deus. Então ele é o caminho e também é a verdade, mas ele diz também, eu sou a vida. Jesus é a fonte da vida eterna. Não está na lição, eu trouxe aqui um complemento, não é? Jesus é a fonte da vida eterna e a promessa de vida plena no reino de Deus. Veja bem a abrangência de João capítulo 14, versículo 6. E ele diz lá, por final, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta declaração enfatiza a importância de Jesus como mediador entre Deus e a humanidade. Não há outro caminho, não existe outro caminho para alcançar a salvação e a comunhão com Deus, além de Jesus. Muitos segmentos aí fora, segmentos
criam vários caminhos. Aliás, quando perguntarem, né, pastor, só existe um Deus, o Deus de vocês é o mesmo Deus, só existe um Deus, na realidade só existe um Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que nós conhecemos através da palavra de Deus, que se revelou, se encarnou através de Jesus Cristo, nós conhecemos. Agora a questão é, qual é o caminho para chegar a esse Deus? Só existe um, é através de Jesus. Maravilha, esta afirmação que Jesus faz mostra que ele é o único meio de alcançar o Pai. Glória então nós a Deus. trouxemos para os irmãos a fundamentação bíblica desta exclusividade de Cristo, a afirmação direta e absoluta. A expressão ninguém vem ao Pai senão por mim, ela é categórica. O grego, neste versículo de João 14,6, não permite, não dá condições para relativização. Primeiro nós temos assim, nenhum ser humano, de forma alguma, não é a afirmação que ele faz. Ninguém, quando usa o termo ninguém, é exatamente isso. Nenhum ser humano, de forma alguma. Aí ele usa o texto, vem ao Pai, no sentido de que ele diz assim, olha, por intermédio de mim, enfatizando a mediação exclusiva de Jesus. Jesus não é um caminho entre muitos, mas o único caminho. Esta confirmação apostólica você tem em Atos. Deixa eu destacar aqui para os irmãos, Atos capítulo 4, e o texto é o versículo de número 12. O texto diz exatamente assim, ó, Atos 4 e versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. Essa é a confirmação apostólica. Agora veja a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, é o texto da nossa referência aqui, e o versículo é o de número 5, Tiago capítulo 2, e o versículo de número 5 diz assim, ó, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Na lição do trimestre passado, nós fizemos uma abordagem, não é, a respeito deste versículo especificamente, porque fica muito claro aqui que não existe outro meio, não existe outros deuses, nem santos, nenhum outro tipo de intercessor, não é, que não Jesus, esse que está diante do Pai. Essa exclusividade que nós temos, então, ela é coerente com a natureza de Deus, porque nós entendemos que Deus é santo e justo e o pecado separa o homem de Deus. E aí nós temos o texto de Isaías capítulo 59 e o versículo 2, quando Deus, usando o profeta Isaías, diz que as suas mãos não estão encolhidas e nem os seus ouvidos agravados ou tapados para que não possa ouvir. Mas ele diz ali, mas é os vossos pecados que fazem separação entre mim e vós para que não vos ouça, ou entre Deus e vós para que não vos ouça. Isso Isaías capítulo 59 e o versículo 2. Agora, se você olhar para o texto de Romanos é um tratado, não é? É um tratado de soteriologia. Você veja o capítulo 3 e o versículo é o de número 23, ele diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, esta exclusividade pertence tão somente ao Senhor. Sendo Jesus, não é? Ou só Jesus, sendo Deus encarnado, pode satisfazer a justiça, ou seja, tornar alguém justo diante de Deus. Não há outro meio, só Jesus crucificado. E aí então, meus irmãos, satisfazendo essa justiça divina, ele pôde reconciliar o homem com Deus. E a sequência do texto de Romanos capítulo 3 diz isso, ao qual, versículo 25, né? Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem é que vai se tornar justo diante de Deus?
é aquele que tem fé em Jesus. E óbvio que ter fé em Jesus tem as implicações, não é? Não é só você falar assim, eu creio em Jesus, mas a sua vida é um lixo. A sua vida não demonstra que de fato você é alguém que crê em Jesus, porque o crer denota uma mudança de vida. Andar com Jesus não pode ser de qualquer jeito. Então nós vamos avançar aqui para o tópico segundo da lição, que fala sobre consolo num cenário de angústia. Olha só, angústia, meus irmãos, é o estado de ansiedade, de inquietude, de sofrimento, de tormento. Eu vou até colocar o óculos aqui para facilitar, porque a letra é pequena. Estreiteza, redução do espaço ou do tempo, carência ou falta. Na Bíblia, né, a angústia é um sentimento profundo de sofrimento e aflição, muitas vezes associado a situações difíceis, incertezas e crises. O que gera angústia? Olha só, a angústia é uma situação psicológica caracterizada por um conjunto de sintomas que surgem devido a alguma situação em que a pessoa se sente ameaçada por algo que irá acontecer, o que leva à preocupação excessiva, irritabilidade, alteração dos batimentos cardíacos e insegurança, por exemplo. Então, o assunto é exatamente esse: consolo neste cenário de angústia. É evidente que Jesus estava angustiado, e aí as referências de João 12 e 27, também 13 e 21, porque o momento, não é? O momento requeria esta preocupação. Veja João 12, 27, o texto diz: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. E também o texto de 13, João 13, não é? E o versículo de número 21, onde Jesus diz o seguinte, tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Revela que de fato Jesus estava angustiado. O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se da hora da sua entrega nas mãos dos homens e que em breve ele seria crucificado, morto e sepultado. Contudo, surpreendentemente, mesmo nesse contexto de dor, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-los. É um líder de fato, né? Estava vivendo um momento angustiante, mas ainda assim tinha palavras de conforto, de encorajamento. Apesar da intensa pressão emocional e também espiritual que ele estava enfrentando, Jesus revela que o sofrimento pelo qual ele passaria traria o bem para todos, inclusive para mim e para você, porque no sofrimento de Jesus é que nós alcançamos a gloriosa redenção. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota, na verdade se constituiu numa vitória. E o fim trágico se transforma num glorioso começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. Então nós entendemos, né, que a partir do lava-pés, do capítulo 13, Jesus começa a sua caminhada para a sua crucificação. E aí o sofrimento era evidenciado e ele estava expressando isso para os seus discípulos. E em meio a tudo isso, ele fala estas palavras abençoadoras e reconfortadoras aí de João capítulo 14. Pastor Adilson. Muito bem, vamos para o próximo slide, não é? Tópico 1 e o subponto 3. É interessante, pastor, que Jesus também ele ficou angustiado quando anuncia um traidor. Um amigo, um discípulo que caminhou com ele tantos anos, agora chegou aquele momento terrível. Então essa angústia também que veio, que Jesus sentiu. Porque ele sabia, né? Ele sabia, né? Foi devido a essa traição, não é mesmo? Agora veja bem, uma promessa gloriosa que nós vamos ver aqui, continuando o estudo, não é? Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais. Está aí na nossa lição, para os seus seguidores. A expressão casa do meu Pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Vamos ler esse texto, João 14, 2. Na casa de meu Pai
há muitos aposentos, diz nessa tradução, mas vamos entender isso. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Agora, o que Jesus estava dizendo? Eu trouxe uma colocação sobre este versículo. Todavia, quando Jesus diz que na casa do meu pai há muitas moradas, não está cheio de casinha lá não, viu, irmãos? Tem alguém que pensa, olha lá, foi preparar umas casinhas para nós lá. Um condomínio. Todavia, quando Jesus diz que na casa do meu pai há muitas moradas, ele simplesmente está transmitindo a ideia de que no lugar para onde ele vai, isto é, junto ao Pai, há lugar não apenas para ele, mas para todos aqueles que creem nele. E isso inclui não somente os discípulos, mas todos os redimidos. Essa promessa, claro, também é para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui no nosso slide, tópico 1 e o subponto 3, esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para nós, né? A Igreja de Cristo vive na expectativa do retorno de nosso Senhor, nossa esperança, não é? E eu trouxe essa esperança da igreja. Nós vivemos aguardando essa esperança, temos essa esperança. Jesus nos renova essa esperança sempre. Agora eu trouxe aqui um texto que não está na lição para corroborar. Tito 2, 2 e 12 diz assim: ele nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. E olha o versículo 3 de Tito 2, 13 de Tito 2, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos aí, irmãos, essa expectativa. Nós já falamos sobre a vinda de Jesus, que a vinda de Jesus é iminente a qualquer momento. Tudo está aí, a história está se afunilando para acontecer o arrebatamento da igreja e vamos nos manter firmes, não é mesmo? Vamos voltar aqui para a nossa lição. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, com a realidade, a promessa do arrebatamento da igreja alegra e anima o coração, os corações dos fiéis, e eu particularmente eu quero, não é, que Jesus voltasse hoje. Se ele soasse a trombeta, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Quem dera isso acontecesse, não é? Neste sentido, podemos já experimentar um pouco do que nos aguarda no céu. Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos no maravilhoso encontro com Ele nos céus. 1 Coríntios 15, 51 diz assim: eis que eu lhes digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 22 de 1 Coríntios 15, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isto é Bíblia, isto é a palavra de Deus, e nós somos movidos por essa esperança. Apesar de tantas dificuldades, tribulações e angústias, o nosso Deus nos mantém animados com estas palavras que servem para mim, para você, para nós, para a igreja, para esta geração que está servindo ao Senhor. Muito bem, meus irmãos, a respeito, não é, da casa de meu pai, nós fizemos aí um apanhado escatológico e também teológico a respeito desta fala de Jesus, a casa de meu pai. Casa significa habitação, residência permanente. Aleluia. A ideia aqui é de um lugar real, preparado e garantido para os fiéis, só para os fiéis. As moradas que está referida nesse texto de João 14, e o versículo de número 2, é de meno, né? A palavra moradas é meno, é permanecer, refere-se a lugares de habitação permanente, estável e duradoura. Não sugere tendas ou moradas temporárias, mas habitações eternas. Aí, aspas no texto, na casa de meu pai, Jesus aponta para a dimensão celeste
da habitação divina. Refere-se claramente ao céu. Veja Hebreus 9:24. Eu deixei separado o texto aqui. Diz assim o texto de Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Jesus foi exatamente neste lugar, diante de Deus, onde ele está preparando o nosso espaço, o nosso lugar. A interpretação para a casa do Pai e céu é assim, ó, o céu é o destino eterno prometido aos que creram em Cristo como Senhor e Salvador. Nós, na Igreja Assembleia de Deus, cremos em um céu literal, glorioso, visível e habitável. E o texto é Apocalipse 21. 21 diz assim, ó, e vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O lugar da habitação é exatamente onde Deus se encontra. Agora veja lá, Cristo como preparador do lugar, porque ele diz que vai preparar o lugar. Jesus, pelo seu sacrifício e a sua ascensão, abriu o caminho para que os crentes possam entrar nesta morada eterna. E o texto é Hebreus 10, olha só, 19 e 20 diz assim, ó, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus, na sua morte, ele abriu esse espaço, né, para nós podermos entrar na nossa morada eterna. O céu, irmãos, não é conceito abstrato, é uma realidade concreta, onde a comunhão plena com Deus, você pode ler Apocalipse 21, eu já li os versículos 1, 2 e 3, mas você pode seguir lendo, não é, o texto de Apocalipse 21. Ele é um lugar de plena comunhão com Deus, é um lugar de ausência de morte, dor e sofrimento. Veja só o versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. No céu não terá esse tipo de coisa que recentemente criaram aí uma discussãozinha, não é, em cima desse tema, e vamos falar a verdade, todo mundo falou e não fechou questão. O fato é que a Bíblia já mostra que não haverá, não é, sofrimento, nem dor, nem morte, essas desgraceiras todas que acontecem hoje em dia, lá não haverá. A cidade celestial, o céu, onde nós entendemos, não é, que é uma morada concreta, com ruas de ouro, muralhas de jaspe, isso Apocalipse 21, versículos do 18 ao 21, que você pode ler também. E o céu, como uma realidade concreta, nele também há a árvore da vida, o rio da vida, Apocalipse 22, versículos de 1 a 2. A escatologia pentecostal da Assembleia de Deus fala de uma ordem escatológica, fala do arrebatamento da igreja glorificada que é levada para a casa do Pai, no céu, não é? E essas moradas descritas aqui em João 14, o versículo 2, se referem a este destino preparado só para os remidos. Depois nós temos, na sequência, não é, da igreja glorificada levada para a casa do Pai, nós temos o período das bodas do Cordeiro, e após o período da grande tribulação na terra, os santos retornam com Cristo na vinda gloriosa de Jesus à terra. Então nós temos aí um estudo bem completo a respeito desta casa de meu Pai, e com certeza você vai ter toda a condição de ampliar aí o seu conhecimento a respeito do assunto. Vamos encerrar o tópico primeiro aqui, dizendo que o Senhor Jesus traz consolo para o presente e também promessa que anuncia um futuro glorioso. Nós vamos fazer um breve intervalo e já vamos retornar para o tópico 2 da lição, que fala sobre dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Já voltamos.
Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero dizer para você que a verdadeira teologia é aquela que transforma a vida e impacta ministérios. Aí você me pergunta, como eu alcanço isso, pastor? Você precisa estudar teologia através do CETADB, porque nós temos uma proposta teológica que apresenta solidez naquilo que é a verdadeira teologia ortodoxa e também vamos trabalhar com materiais didáticos de qualidade. Não são arquivos em PDF, são livros físicos que os nossos alunos trazem à sua mão para estarem estudando, fazendo as suas anotações e poderem tirar as suas dúvidas através de um material didático de muita qualidade. Isto sim, impacta vidas, transforma vidas e muda ministérios. E você não pode ficar atrás. Dê um passo adiante e venha estudar teologia através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Glória a Deus! Tópico 2 da lição: dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo é o assunto que o pastor Adovilson já vai discorrer agora. É o tópico 2, o subponto, uma dúvida de Tomé. Vamos lá. No versículo 5 encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Ele fez aí um questionamento para Jesus. Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar as suas dúvidas. Agora vamos ler João 14:5. Está escrito assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Eu trouxe uma explicação sobre este versículo. Esta passagem é um lembrete para todos nós de que, assim como Tomé também ter dúvidas e incertezas, nós teremos também, podemos ter dúvidas e incertezas sobre o futuro. Nós vamos entender isso, que em algum momento, algum dado momento, virá alguma dúvida. Isso é natural, somos seres humanos. E eu trouxe aqui ainda, mas assim como Jesus respondeu a Tomé, ele também responde a nós. Ele é o caminho que devemos seguir, a verdade que devemos crer e a vida que devemos viver. E assim como prometeu aos discípulos, ele também nos envia o Espírito Santo para nos guiar e nos capacitar e continuar a sua obra. Ainda eu fiz assim, em resumo, a história da referência bíblica de João 14:5 é sobre a dúvida de Tomé em relação ao futuro e a resposta de Jesus a essa dúvida, afirmando que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que enviará o Espírito Santo para guiar e capacitar os discípulos a continuar a sua obra. Essa passagem é um lembrete para todos nós de que devemos confiar em Jesus e seguir o seu caminho, mesmo quando temos dúvidas e incertezas sobre o futuro. Então é humano. Em algum momento, será, meu Pai? Será que é isso? Por que está acontecendo isso? Mas mesmo que ocorra essas dúvidas, vamos ficar firmes. E nós temos aí o auxílio do nosso querido advogado, né? O Paracleto, ou Paráclito, que é o Espírito Santo, para nos ajudar a continuar a caminhada. Voltando aqui para o nosso slide, esse episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo não é incomum que surjam dúvidas. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta, que nós já comentamos anteriormente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6, também nós podemos ouvir estas palavras. Então, como podemos saber o caminho? E Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Maravilha, meus irmãos. No estudo que você tem complementar, nós falamos sobre essas dúvidas e fazemos uma ampliação a respeito do desafio da incerteza espiritual que Tomé apresentou, não é? Assim como também a incerteza de Pedro e de Filipe na limitação da compreensão que é o próximo, humana, e ainda sobre o engano de Judas, a apostasia como alerta escatológico. Então isso você tem aí no material adicional para você fazer download. O caso é, meus irmãos, que o discipulado
que nós ensinamos, não é? O discipulado não no sentido de uma classe para você ensinar Bíblia, mas aquele trabalho que acontece de ensinamento diário em nossas igrejas, e aí, falando estritamente da nossa Assembleia de Deus, ensina que dúvidas devem ser levadas a Cristo e ao estudo fiel da palavra de Deus. O Espírito Santo atua como consolador e guia, ele nos mostra, né? Ele revela qual é o caminho, e é esta a nossa certeza quando estamos em Cristo e cheios do Espírito Santo, que ele, o Espírito Santo, nos conduz, não é, por este caminho que não tem erro. Essa é a verdade que nós devemos vivenciar. Agora, o subponto 2 fala sobre as incertezas de Pedro e Filipe. O Evangelho de João, nesse texto que nós nos referimos a ele, que é o texto da leitura bíblica em classe, João capítulo 14, revela que Pedro compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus estava mencionando para onde estava indo. Isso com base no que está escrito em João 13:36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Entendeu como é? No capítulo seguinte, que é exatamente o capítulo 14, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai, que é o que está em João 14 e o versículo de número 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha, eles estavam querendo ver, não é, o próprio Jesus, que é Deus, estava diante dele, e é exatamente essa a resposta que Jesus dá para ele. Porque eles, olha, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? É notável que, assim como Tomé, Pedro e também Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas, fica muito evidente, né, que eles não tinham essa clareza a respeito daquilo que Jesus estava expondo aqui para eles. Eles também enfrentaram incertezas. E eu quero dizer que você que está aqui nos assistindo, por certo, em algum momento da sua jornada também pairou aí no seu coraçãozinho incertezas. Aqueles crentão cheio de coisa vai dizer: não, eu nunca duvidei, eu nunca tal. Olha, tem que vestir a carapuça. O fato é que em algum momento, nós que estamos na nossa caminhada cristã, também passamos por essas incertezas que estão expressas aqui em João 14 pelos discípulos de Jesus. E não é à toa que está isso registrado para nós na Bíblia. É para conforto nosso e para que a gente crie um espírito de determinação no sentido de avançar, de prosseguir indistintamente daquilo que possa estar acontecendo em nós, conosco, né, ou ao nosso redor. Não somos diferentes deles, dos discípulos de Jesus, daqueles que andaram com Jesus há 2000 anos atrás. Certamente, amados, haverá momentos que nós nos sentiremos semelhantes ao Tomé, ao Pedro e ao Filipe. Então, a gente vai observando esses detalhes aqui. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. Agora, veja só. Pedro, em João 13:36, eu já li o texto: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. A inquietação de Pedro, no sentido de para onde vais, mostra a natural dificuldade de entender a missão de Cristo na cruz e a sua glória futura. Tanto que quando Jesus está no momento assim da sua aflição, isso está em Lucas 22, ali a partir do versículo 30, o Pedro já chega e fala: não, você não vai para a cruz. Porque ele não havia compreendido que era necessário que Jesus fosse para a cruz e que morresse em nosso favor. Teologicamente, Pedro está encarnando o discípulo que não aceita facilmente o sofrimento no caminho da redenção. Porque, meus amados irmãos, esse sofrimento ele também é evidenciado ainda hoje. Veja que o Filipe, no versículo de número 8, ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Expressa aqui, irmãos, uma busca
pelo tangível, ou seja, o anseio por evidências visíveis. E assim, algum de nós ainda vivem hoje, não é? Querendo algo visível e palpável para crer. Mas a palavra de Jesus que ressoa é aquela: bem-aventurado os que não viram e creram. E isso está em João capítulo 17, vai ser objeto de uma das nossas lições. A aplicação que nós temos para isso aqui, meus irmãos, assim, ó, Jesus responde: quem vem a mim vê o Pai. Isso revela uma profunda doutrina cristológica que nós cremos e pregamos e ensinamos, não é? Cristo é um Deus visível. Crível e visível. É assim que é Jesus Cristo de Nazaré, o próprio Deus. Crentes muitas vezes exigem provas para confiar. O ensino bíblico pentecostal orienta que a revelação máxima e suficiente está em Jesus, não em sinais ou aparições. Porque tem sinais e aparições que são inventados, né? Nem são reais, nem verdadeiros, são uma falácia, são uma mentira. Agora, Jesus não, ele é a verdade. Aleluia. Aleluia. Pastor Adolfo, subponto 3, o engano de Judas Iscariotes. Muito bem, o tópico 2, o subponto 3. Né? Em João 13 é revelado, olha aí, que o nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Eu fico imaginando esse ambiente, a mesa. Eu creio que se entre olharam, houve silêncio, quem será, não é? Vamos ler aí o texto que está pedindo a nossa lição, João 13. Eu quero ler a partir do 21, depois nós partimos para o 25 até o 27. João 13, 21. Depois de dizer isto, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Depois do versículo 25 de João 13, inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Jesus, quem é? Quando nós lemos os textos anteriores, lá o versículo 24, nós vamos entender que João se declinou, não é, em Jesus, e Pedro dá sinal. Pergunta aí quem que é o traidor, não é? Isso mostra que aquela mesa retratada pelos pintores famosos não é uma verdade também, né? Não é. Porque Eu não passo tem como para ser usar, uma mesa não é uma alta, mesa como essa. é uma mesa baixa. Baixa, né? E eles possivelmente fosse até um L ou um U. Exatamente. A formação, porque Jesus estava assim e o João reclinou: Senhor, quem é? Exato. Porque de lá ou dali, de frente, alguém dizia assim: ó, pergunta para ele. Aí ele reclinou e falou: Senhor, quem é? Aí ele falou: para que eu dei o bocado? Molhou o bocado e entregou para o Judas. Então, é possível, é muito provável, na verdade, que essa mesa pintada aí não seja algo real. E eles ficavam quase que praticamente deitados, lado, não é? debruçavam assim. Isto. E o versículo 26 diz lá: respondeu Jesus: aquele quem eu der este pedaço de pão molhado no prato, então molhou, ele respondeu, não é? Vamos ler de novo. Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariote, filho de Simão. E o versículo 27, tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Aí abriu brecha e o espaço, Satanás trabalhou na vida desse camarada aí. Entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa. Olha só, disse-lhe Jesus. Vamos acabar logo com isso. Você vai e faça o que propôs aí no teu coração. E temos aqui um texto, essa pessoa era Judas Iscariote. Temos ali ainda na nossa lição, ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos e por isso não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, traiu-o, vendendo por 30 moedas de prata. É interessante, pastor Hércules, senhores professores e alunos, que Judas ouviu todos os ensinamentos de Jesus, assim como os outros. Ele caminhou com Jesus durante 3 anos e pouco. Ele viu milagres assim como os outros também viram. Mas diz a lição aí, olha, ele não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos. Por isso não depositou fé suficiente. E quantos estão inseridos no meio evangélico hoje, pastor? Nas igrejas, que estão caminhando, mas não estão conseguindo reconhecer Jesus como Messias.
não estão conseguindo entender que o arrebatamento está próximo, assim como Judas não conseguiu, né, interiorizar os ensinamentos, não é? Assim também hoje muitas pessoas estão inseridas aí dentro, no segmento evangélico das mais diversas igrejas por aí, não estão conseguindo. Agora, veja bem, temos um texto aí de Mateus 27:3, quando Judas, o que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso, meu Deus do céu, remorso, e devolveu aos chefes dos sacerdotes, aos líderes religiosos, as 30 moedas de prata. Eu fico imaginando, ou tentando se colocar no lugar dessa angústia que ele sentiu. Trair o inocente, trair aquele que só fez bem. Meu Jesus Cristo. Eu trouxe uma colocação nesse versículo 3, que diz lá, assim Judas teria recebido esse valor para entregar Jesus. E o versículo 4, ele disse, pequei, pois traí sangue inocente. Mateus 27:4. E eles retrucaram, que nos importa? Olha só, isso é problema teu, já está feito que, já errou, agora não importa, a responsabilidade é sua. Imagina a consciência desse homem, que peso que veio na sua consciência. E o versículo 5, então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Então veja bem a angústia que foi tomada, né? Porque deu lado ao Satanás, deu lado ao diabo, tá certo? Agora, voltando aqui para a lição, lamentavelmente Judas não reconhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade pecadora. A sua visão do Messias restringia-se a questões sociais, políticas, para libertar Israel da opressão romana. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que possamos entender, Ele é o Redentor, Ele vai vir buscar a igreja, e se não vir, nós vamos morrer em Cristo, e ressuscitaremos, e estaremos com Ele para sempre. Muito bem, importante os irmãos não se confundirem, né? Porque Judas era um nome comum naqueles dias, né? Este Judas Iscariotes não é o Judas que escreveu a epístola. O que escreveu a epístola é o irmão de Jesus, não é? Então não se trata da mesma pessoa. Agora, falando do engano de Judas, é um alerta, não é, escatológico a respeito da apostasia. O Judas ele retrata isso, porque o texto de João 13:27 diz exatamente assim, ó, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. O Satanás entrou nele, veja só. Teologicamente falando, Judas representa aquele que andou com Jesus, mas jamais se converteu de fato. Mas tem isso? Como tem? Né? Se aqui Judas está sendo retratado exatamente nesse sentido, imagina hoje em dia como isso não tem sido vergonhoso no nosso meio, porque é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Olha só, João capítulo 6, versículo 70 diz assim, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Isso está em João capítulo 6, versículos 70 e 71. Passou um pouquinho de tempo, estava lá o Judas concretizando, porque Jesus já havia dito, eu escolhi 12, e ele sabia exatamente quem ele estava escolhendo. Jesus não se enganou não, viu gente? Ele na verdade deu oportunidade para Judas, é que Judas não quis a oportunidade, ele poderia não ter feito, mas optou fazer. Ele é esse exemplo, andou com Jesus, mas nunca se converteu. O segundo aspecto que nós queremos dar aqui é a respeito da nossa doutrina. Judas ilustra o perigo do crente nominal, aquele que fala, não, eu sou crente, crente nominal, sem regeneração verdadeira. Eu marquei aqui o texto de Hebreus capítulo 6, e esse texto diz assim, ó, versículo 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes
do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha. É isso aí, não é? Crente nominal não tem regeneração, transformação verdadeira. Agora, Judas também é para nós um alerta do engano escatológico. Judas estava esperando o Messias político e revolucionário. Rejeitou o Messias sofredor, assim como muitos fazem hoje. Agora veja a aplicação escatológica para esse texto. Os últimos dias seriam marcados por muitos Judas, e está sendo marcado, não é? Crentes desviados e enganadores. Veja só, Mateus, eu vou pegar para ler aqui para os irmãos, Mateus capítulo 24, os versículos 10 e 11, nos dá assim um amparo, não é? Nesse sentido. Mateus 24, verso 10 e 11 diz assim o texto: Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha só se isso já não acontece, já não está acontecendo. Nós estamos falando aqui do período, não é, que a igreja será devastada. Olha só que coisa tremenda, a quantidade de falsos profetas que aparecem dia a dia, não é? Sejam eles crianças, sejam adultos ou sejam velhos, então aos montes, e também sejam homens, sejam mulheres. A coisa está muito difícil, mas isso é a operação do erro, é a operação do engano. Agora veja uma aplicação aqui para finalizarmos. É urgente a vigilância e a autenticidade espiritual. Agora, o nosso ensinamento, não é, para os irmãos, para fechar a questão aqui, a vida cheia do Espírito Santo, ela é uma proteção contra o engano final. Por isso o texto de Efésios diz que nós devemos enchermos do Espírito Santo e não nos embriagarmos no vinho, no que há contenda. Ande sempre cheio do Espírito Santo e você com certeza será abençoado. O discípulo Tomé apresentou uma crise, a dúvida sobre o caminho. A solução, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. O discípulo Pedro apresentou uma crise de incerteza sobre o plano divino. E a solução em Cristo é que Jesus revela o propósito da cruz. O discípulo Filipe mostrou uma crise de falta de compreensão da revelação plena. Mas Jesus Cristo solucionou dizendo que ele é a imagem exata do Pai. Já o discípulo Judas Iscariotes, a crise dele foi engano e apostasia. Jesus é aquele que nos faz um chamado à fidelidade plena. Então, mesmo cercado de dúvidas, de incertezas e de enganos, Jesus permanece o único fundamento seguro para a nossa fé, para a nossa esperança e no que diz respeito à vida eterna. É só em Jesus. Devemos então estarmos firmados e fundamentados nele. Concluindo aqui o tópico 2º da nossa lição, as dúvidas, as incertezas e o engano podem nos desafiar durante a nossa caminhada com Cristo e nós devemos perseverar em seguir ao Senhor. Agora nós vamos fazer um último intervalo e já vamos retornar aqui falando sobre caminho, verdade e vida. Já voltamos, não perca. São 25 países atendidos, mais de 40 mil alunos inscritos e ainda mais de 60 mil alunos formados, mas tem espaço para você. Faça parte da família do CETADB e se inscreva agora mesmo. Porque quem se inscreve através do CETADB para estudar teologia recebe módulos como este e, além destes, todos esses que aqui estão, para poder ter um melhor aprendizado. E com isso você potencializará o seu aprendizado, fazendo com que você tenha as melhores condições para servir bem ao Senhor. Então não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo e seja aluno do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus.
Tópico 3 da lição, meus irmãos, retomando a nossa pré-aula. A lição é de número 9, o assunto é caminho, verdade e vida, exatamente o que Jesus, de forma afirmativa e categórica, sem deixar dúvidas, disse em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos discorrer então sobre o caminho, verdade e vida, pastor Adovilson. Muito bem, meus queridos irmãos, como analisando lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Tem aí as várias referências que os irmãos podem estar fazendo uso. Mas eu trouxe aqui no Evangelho de João, Jesus se denomina por 7 vezes eu sou. Diz lá, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então nós encontramos 7 vezes Jesus se referindo, eu sou, não é? Agora, por que isso? A identidade divina. Eu escrevi aqui, não está na lição. A expressão eu sou é uma referência direta ao nome de Deus, em Êxodo 3 e 14, onde Deus se revela a Moisés como eu sou o que sou. Jesus, ao usar esta expressão, afirma sua igualdade com Deus e sua natureza divina. Pastor, eu tive acesso a um estudo de um rabino que ele comenta que no original eu serei o que serei. Olha que coisa interessante. Serei o que serei. Por exemplo, você precisa de um redentor? Eu serei o seu redentor. Você está doente? Eu serei o teu médico. E também, você precisa de provisão? Eu serei a sua provisão. Ele estava dizendo, Moisés, pode ir que eu serei contigo. O que você precisar, eu serei. Pode pesquisar, esta colocação é interessantíssima, quando ele fala eu sou, e o nosso Jesus, acabamos de falar, olha aí, ó, eu sou o pão da vida. Você precisa de alimento, eu serei o seu alimento. Eu serei a luz do mundo para você. É interessante essas colocações. E voltando aqui para a nossa lição, assim quando o nosso Senhor afirma, eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai, que nós já comentamos aqui nessa lição. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante ao seu Filho, louvado seja o nome do Senhor. E temos aí, o pastor até fez aí em amarelo aí, destacou em amarelo o pronome eu. Presente nessa expressão indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa. Quando fala eu, não é uma pessoa chamada Jesus que ilumina aqueles que se encontram nas trevas. Lucas 1, 79, mas eu quero ler o 78 também, que é importante. Lucas 1, 78 e depois o 79. Lucas 1, 78. Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. E o 79. Para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar os nossos pés no caminho da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí é uma pessoa chamado Jesus. Ainda eu sou o caminho, no próximo slide, tópico 3, o subponto 1, por meio da sua obra redentora no Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus. Mas eu quero ler aqui, não está na lição, Mateus 27, 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. E olha o que está escrito em Mateus 27, 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. A obra redentora realizada no Calvário. Eu escrevi aqui, neste momento, o antigo sistema de sacrifício, quando Jesus dá o brado, e o véu se rasga de alto a baixo.
Neste momento, o antigo sistema de sacrifício é abolido e se abre acesso a Deus para todos através da morte de Jesus. Aí tem toda uma colocação. Nós lembramos que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, somente ele, mas o véu foi rasgado. Através de Cristo agora todos nós temos acesso a esse lugar, que é o lugar santo dos santos, é o lugar onde nosso Deus está, não é? E temos também aqui esse texto de Hebreus 10 e 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. E o versículo 20, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo ferido e machucado. E o versículo 21, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E está aí, ele é o único mediador, está aqui no nosso slide, entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2 e 5, pois há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. É interessante que ele frisa aqui, ele frisa o homem, Cristo Jesus. E como entender isto? Essa declaração não está na lição, é importante, porque o ponto central da teologia cristã, ao afirmar que Jesus é o único mediador, Paulo está dizendo que a reconciliação do homem com Deus depende exclusivamente de Jesus. Esta declaração também mostra que Jesus é o único que pode salvar a humanidade, pois ele é o único que pode reconciliar Deus e o homem. Então, quando ele diz é o homem, ele foi o sacrifício perfeito, não é? Se entregou por nós na cruz do Calvário. Só existe um mediador. E aí estão criando vários mediadores e até medianeiras entre Deus e o homem. Não. A Bíblia fala, só existe um. E o nome dele é Jesus Cristo. Muito bem. Não fica dúvida, né? Fica bem clara essa questão aí. Essa questão do caminho. Agora, o subponto 2 diz, eu sou a verdade. Ainda na revelação de Jesus, em João 14, né? Ele diz, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou uma fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesma. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele é 100% verdade. Aí onde tem mentira, é só ler João 8,44. Quem mente desde o princípio é o diabo, Satanás. De forma que aqueles que gostam da mentira, não é? Tem por pai o próprio diabo, porque ele é o pai da mentira, né? Assim, sendo a verdade absoluta, imutável, porque não muda, e incondicional, porque não existe se, não é? Não existe essa condição, não existe a maneira de se mudar, é incondicional. Ela encontra-se plenamente expressa apenas e tão somente em Jesus Cristo. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer, uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação redentora que ilumina o conhecimento acerca do Pai. O texto é João 14 e o verso 7, ele diz assim, ó, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Acrescentando sobre a revelação plena e absoluta em Jesus, que é a verdade, João capítulo 1, versículo 17 e 18, eu vou ler o texto, porque eu só coloquei parte do texto aqui para não esquecer de mencionar a respeito disso. 17 e 18 diz assim, ó, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então nós temos aqui a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O Filho unigênito foi quem o revelou. Aí nós temos essa expressão de verdade plena e absoluta contra o relativismo espiritual, porque quando você chega para algum tipo de pessoa, que eu não vou mencionar aqui,
que tem coisa que é melhor não mencionar, não é? Mas você certamente vai saber tipificar, e você fala de algumas questões bíblicas que são verdades absolutas, os tais falam, não, isso é relativo. Não é relativo. O inferno também não é relativo. O inferno também é uma verdade absoluta, ele existe. Esta verdade também é contra os falsos caminhos. Contra os falsos caminhos, porque existem diversos caminhos, não é? Aí, mas falsos. O verdadeiro é só Jesus. Diz o texto de João 10:1, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Como cumprimento da revelação de Deus. Olha só o que o autor, não é, aos Hebreus fala a respeito desta realidade, desta verdade que é Jesus Cristo. E aí eu me refiro a Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Aleluia. a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aleluia! Jesus é, desculpe, a verdade plena, é a verdade que revela o Pai. Pastor Edovilson, subponto 3, eu sou a vida. Ele é o caminho, a verdade, e agora é o tópico 3, ponto 13, eu sou a vida. Não é? E eu trouxe aqui, antes de entrarmos ali, Jesus diz que é a vida, não é? João 14:6. A terceira parte do versículo afirma que Jesus é a vida. Ele não apenas oferece vida eterna, mas ele próprio é a vida espiritual que nos traz reconciliação com Deus. Ele é a fonte de vida espiritual que nos capacita a viver de acordo com os propósitos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui para nosso slide, a vida mencionada aqui não diz respeito à existência física, fizemos o comentário aqui, ou ao sopro vital, mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna, concedida por Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. João, temos aí a referência, 19:30, mas eu quero ler aqui na nova versão transformadora, o 29 também, João 19:29, que diz lá, havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam a esponja no vinagre, colocaram na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse, está consumada, não é? Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Então aí esse texto refere-se à obra, essa obra redentora. Tivemos uma parte aqui mencionada na cruz do Calvário, onde Jesus, homem, ele entrega o seu Espírito. Esta realidade espiritual ocorre porque o nosso Senhor possui vida em si mesmo, não é? João 5:26, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Trouxe uma observaçãozinha rápida. Tanto o Pai quanto o Filho têm vida em si mesmo no estado eterno. Jesus está empenhado em dar vida eterna, assim como Deus dá a vida. Os pecadores não têm vida eterna, eles têm a morte permanente dentro de si, até que creiam em Jesus e através dele tenham vida. Uma observação sobre este versículo, né? Ele é tanto a fonte como doador da vida eterna. De todos esses versículos, eu quero ler somente o João 3:16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Jesus diz que ele é a vida. A vida fala de uma vida regenerada e transformada. João 11, versículo 25, que também será, na verdade já foi, não é, assunto de uma das nossas lições, que foi a ressurreição de Lázaro, né, um grande milagre que Jesus operou. Em João 11 e o versículo de número 25, para reforçar aqui, Jesus disse-lhes, eu sou a ressurreição e a vida.
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é vida. Assim como agora em João 14 ele reafirma esta verdade. Jesus é a vida abundante Aleluia. no presente. João 10:10. Olha o que diz o texto. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham Aleluia. em abundância. Jesus é vida no presente, mas também é vida eterna no futuro. Leia comigo João 6 e o versículo de número 47. O texto diz assim, ó: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então Jesus é vida abundante no presente, mas ele também é vida eterna. Fora dele, o homem está espiritualmente morto. Só em Jesus é que nós conseguimos vida. Fora dele, nós estamos, como alguém diria, no mato sem cachorro. Aí, nesse caso aqui, a condenação é certa. Veja Efésios 2, e o versículo 1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, fora de Jesus é isso aí, é morte. Ofensa e pecado produz morte. Agora, Jesus vivifica. Ele é que nos dá esta condição. Aleluia. Encerrando aqui, meus irmãos, o tópico 3º da lição: o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esta afirmação do versículo 6 do capítulo 14 de João ecoa destas palavras maravilhosas de Jesus e nos alcança no tempo presente. Pastor Adolvilson, com a conclusão. Reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. E eu dou glória a Deus por isso. Maravilha. Então vamos lá, meus irmãos, aqui apenas para reafirmar, os slides que nós utilizamos aqui nesta pré-aula, eles são fornecidos gratuitamente, você precisa apenas mandar um WhatsApp para o meu número que está aí. É importante que você não se esqueça de salvar esse número no seu aparelho, porque lista de transmissão você só recebe mensagens que são enviadas por ela se o número de quem está enviando, estiver salvo no seu aparelho. Então, você envia a mensagem para mim, mas já aproveita e salva o seu contato aí. Eu tenho feito de mandar os slides e já mandar também o meu contato para ficar fácil de salvar, mas fique à vontade. Os slides são enviados gratuitamente. A gente tem feito a distribuição desses slides através da lista de transmissão sempre aos domingos no horário do almoço. Mas eu já comentei que a minha esposa falou, na hora do almoço, alguns domingos que eu estou em casa, que daí quem tem que se virar com o almoço sou eu. É um acerto aqui, né? Aí, Tá entendeu certo. como é que é? Aí a gente, para não se complicar, aí às vezes acaba que eu estou ali fazendo almoço e mandando mensagem e ela já falou que esse negócio não está certo. E ela não está errada, na verdade. Eu vou mudar o horário de fazer a distribuição da lista de transmissão para um horário depois do almoço, por volta de 15 horas, para que não haja essa questão ali. Mas o fato é que se você estiver na lista de transmissão, você vai receber. E o comentário da lição, você pode fazer download abrindo aí a descrição desta aula. O primeiro item que tem ali está lá como você acessar, não é? É só clicar no link e fazer o download do arquivo que está disponível aí para isso. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua assistência, pela sua participação, e apenas reafirmando aquilo que já dissemos no início, se você puder, nos ajude, compartilhe essa aula com os seus contatos, com irmãos e irmãs que você conheça e que tem o desejo de estudar a palavra de Deus, e especialmente por fazer isso conosco, com certeza será uma grande bênção. Deus abençoe os irmãos, por estarem conosco até aqui, a paz do Senhor. Pastor. Muito bem, Deus abençoe você, sua família, seu ministério, que a sua igreja seja uma bênção, através da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, até a próxima, querendo Deus. Amém.